Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Iremos falar sobre máquinas e implementos agrícolas para tratos culturais. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Então, iremos tratar nesta aula sobre máquinas e implementos agrícolas para adubação e calagem e para aplicação de defensivos agrícolas. Vamos iniciar por adubação e calagem. A forma de distribuição do produto no solo, principalmente a uniformidade de distribuição, pode ser tão importante quanto a dose. Então, seja na calagem, recapitulando, que é a aplicação de calcário para corrigir o solo, ou na adubação, é tão importante quanto colocar a quantidade correta do adubo, adequada à recomendada com base na análise do solo, como a forma de distribuição. Dessa maneira, as máquinas e implementos agrícolas distribuem o adubo no solo, são distribuidora e tem as adubadoras. Como máquinas, temos, por exemplo, caminhões que podem estar executando essas operações, assim como implementos agrícolas acoplados a tratores que também desenvolvem essas operações de adubação e calagem. Os implementos agrícolas, eles podem ser tanto montado quanto de arrasto. Então, quanto maior a capacidade de carga do implemento agrícola, da calcalhadora ou da adubadora ou do distribuidor de adubo, ele passa de montado a arrasto. Então, recapitulando, as operações que envolvem calagem e adubação são realizadas através de implementos agrícolas para calagem, calcalhadora, e para a distribuição dos adubos, adubadoras, ou distribuidor de adubos, ou distribuidor de fertilizantes, ou também pode ter o distribuidor de calcário. Então, essas são as nomenclaturas utilizadas para esses implementos agrícolas. Quanto à classificação das calcalhadoras, das adubadoras, adotando o primeiro critério como mecanismo dosador, eles podem ser gravitacionais. O que é que isso significa? Vamos pegar esse exemplo aqui de um distribuidor, um implemento agrícola, um distribuidor de fertilizante montado. Então a gente tem aqui o reservatório, número 1, tá? O reservatório, tá aqui. O dosador gravitacional, essas aberturas aqui. O agitador mecânico. A alavanca de regulagem, para dar a quantidade de saída do produto do reservatório, a aplicação. E o pêndulo aqui que está ligado à distribuição, que eu vou falar mais à frente. Então, o gravitacional, o mecanismo dosador gravitacional, significa que o produto que está aqui dentro do reservatório, ele vai ser direcionado ao dosador pela ação da gravidade. Tá? Então, pela ação da gravidade, ele é direcionado para o dosador. Por isso que eles são gravitacionais. Então, a saída, falando mais simples, a saída do produto de dentro do reservatório para ser aplicado é por ação da gravidade. Já o mecanismo dosador volumétrico, eu peguei um exemplo aqui de uma calcalhadora, um distribuidor de calcário. Esse mecanismo dosador, nesse exemplo aqui, é uma esteira. Então, nesse reservatório, ou no depósito, que está aqui o produto, por exemplo, o calcário,
a saída dele para a distribuição não é por ação da gravidade, é por essa esteira, que ela é acionada pela tomada de potência aqui, ó, através do cardan, e ela fica girando nesse sentido. Ó. Então ela fica girando. Quando ela vai girando, ela vai direcionando o calcário para a saída. E aqui tem uma chapa raspadora, né, que funciona como abertura e fechamento para fazer a regulagem da quantidade de calcário que tem que ser aplicado. E aí, esse direcionamento, através do mecanismo dosador, nesse caso do esteira, o calcário ele vai cair em cima desses discos e aí é feita a distribuição. Então, quanto ao mecanismo dosador, pode ser por gravidade, gravitacionais ou os volumétricos, com auxílio aqui de esteira. Considerando agora o mecanismo distribuidor, ou seja, o produto já saiu lá de dentro do implemento agrícola ou da máquina e caiu em cima ali do distribuidor. O distribuidor ele pode ser de queda livre. Então está aqui, ó, de queda livre. Ele faz uma aplicação aqui como os outros em faixa, mas ele é limitado pela largura do implemento agrícola. Então tem um reservatório, então pela a ação da gravidade, o produto a ser aplicado o adubo ou o calcário, ele vai cair aqui, ó, em faixa. Tá? É o queda livre. E tem o de força centrífuga. Então, esse aqui, por ação, nesse exemplo, o mecanismo dosador gravitacional vai ser direcionado e cair em cima, por exemplo, desse disco aqui. Ó, os discos. Popularmente chamado de pratos, mas os discos. E eles têm a presença de aletas aqui. Ó, aletas. Eles giram em alta rotação. Dessa forma, faz a distribuição a lanço. Tá? Então faz essa distribuição em uma determinada faixa, a depender do implemento agrícola. Então nesse caso aqui, a força centrífuga atua nessa distribuição. O mecanismo distribuidor também pode ser pendular. Então tem esse pêndulo. Ele faz movimentos horizontais para fazer a distribuição. Nesse exemplo aqui, o adubo ou calcário ele vai ser direcionado através do mecanismo dosador gravitacional. Chega aqui no distribuidor, que é um pêndulo, e aí por movimentos horizontais faz a distribuição. Vamos ver agora os implementos agrícolas para aplicação de defensivos agrícolas. Então, a aplicação de defensivos tem por objetivo um controle econômico, né, um manejo de insetos, doenças e plantas daninhas através da distribuição exata da quantidade de defensivos, tanto na distribuição quanto na dose adequada, recomendada. Para isso, para fazer essa aplicação, temos os pulverizadores, atomizadores e nebulizadores. Os pulverizadores, eles produzem gotas com diâmetro superior a 150 micrômetros. Os atomizadores já têm essas gotas variando entre 50 a 150. E os nebulizadores inferior a 50 micrômetros. Essa é a diferença entre esses três formas de aplicação, esses três equipamentos utilizados, implementos agrícolas, utilizados para fazer a aplicação de defensivos agrícolas. É o tamanho da gota que é aplicada. Os pulverizadores, eles têm um alvo direcionado para baixo. Então, quando fala em pulverização, dá-se a ideia do pulverizador, tem o alvo, ali as plantas, tá? A aplicação para baixo. E os atomizadores e os nebulizadores, eles já têm a ideia, né, o conceito de fazer a aplicação, por exemplo, em locais mais altos, como em copa de árvores, em copa né, árvores de espécies florestais ou de frutíferas. Então, os pulverizadores, eles podem ser tratorizados, autopropelidos ou mesmo de tração manual. Os pulverizadores autopropelidos,
eles já não são implementos agrícolas, eles passam a ser máquinas. Então, ele tem a sua autonomia para se deslocar, diferentemente de implementos agrícolas que precisam da máquina para exercer suas funções. E temos inúmeros fabricantes de pulverizadores, como a Jacto, uma das principais, mas tem a New Holland, a Stara, a John Deere, a Massey Ferguson, a Valtra e dentre outras mais. E quanto aos implementos agrícolas, os pulverizadores, eles podem ser de arrasto ou montado. E aqui eu trago um exemplo de pulverizadores de barras, né, considerando aqui as barras, e ele é de arrasto. Constituição dos pulverizadores. Os pulverizadores têm um depósito, filtro principal, uma constituição básica, tá? Comandos de defensivos, bomba de defensivo, flexível, retorno e bicos de pulverização lá distribuídos na barra. Então, assim, vamos lá. O pulverizador vai ter o depósito. Então, tem aqui, onde é feita a mistura da calda, água mais o defensivo. O que é que acontece? Tem a bomba. Essa bomba, ela vai direcionar o produto, a calda, que sai do depósito, do reservatório, passa por um filtro principal. Qual a função do filtro? Filtrar, reter algumas impurezas que por acaso tenha nesta calda, que pode vir oriunda, por exemplo, da água que está sendo utilizada. Passa por dentro da bomba e ela impulsiona para a barra. Então a bomba pega essa calda e impulsiona para a barra. No meio desse caminho tem o comando de defensivos. É nesse comando de defensivos que a gente vai fazer a regulagem no que tange a volume de aplicação. Por exemplo, volume, a gente consegue ver o volume no bico, que está para aumentar a vazão, diminuir a vazão. Então aqui também podemos manusear a pressão para chegar na vazão adequada. Feito isso, uma parte é direcionada, que é a parte principal, para a barra, e na barra tem os bicos de pulverização, e aí é realizada a pulverização. O excesso, o que acontece? Retorna para dentro do depósito, ou do tanque, ou do reservatório. Então, seria isso aqui uma constituição básica de um pulverizador. Aqui, para exemplificar, um pulverizador tratorizado, montado, um implemento agrícola, de barras. Aqui em preto é o tanque, ou o depósito, ou o reservatório. Aqui, para exemplificar, na barra tem a presença aqui dos bicos. Nesse caso aqui um bico TF, para aplicação. Aqui um exemplo de um filtro de linha. A bomba lá, ela é acionada, neste exemplo, pela tomada de potência. Aqui está o comando para acionar a abertura e o fechamento, dessa forma regular a vazão. A pressão que nos auxilia para alcançar a vazão desejada. Então está aqui também esse comando. E aqui também chama a atenção que, a depender do pulverizador, a abertura das barras pode ser feita de forma manual, como essa aqui, para fazer abaixamento das barras. Então, abaixamento dessas barras aqui. E alguns tratores podem ser feitos através das mangueiras, que se acoplam aos terminais de engate rápido, e através do fluxo de óleo hidráulico é feito também essa abertura, fechamento e a regulagem de altura dessas barras de aplicação. Então é isso. Até mais. Até a próxima aula.